montar sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. 26. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de coco, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. 27. Fez também de bronze 10 suportes, cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. 28. E eram do seguinte modo: tinham painéis, que estavam entre molduras. 29. Nos quais havia leões, 2 e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois, havia festões pendentes. 30. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. 31. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media 1 côvado de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha o diâmetro de 1 côvado e meio. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. 32. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte. Cada roda era de 1 côvado e meio de altura. 33. As rodas eram como as de um carro, seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. 34. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, e com este formavam uma peça. 35. No alto de cada suporte, havia um cilindro de meio côvado de altura. Também, no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma peça só com ele. 36. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. 37. Deste modo, fez os 10 suportes, todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. 38. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. 39. Pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda, porém uma pôs ao lado direito da casa, para o lado sudeste. 40. Depois, fez virão os caldeirões, e as pás, e as bacias. Assim, terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. 41. As 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. 42. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. 43. Os 10 suportes e as 10 pias sobre eles. 44. O mar com os 12 bois por baixo. 45. Os caldeirões, as pás, as bacias e todos estes utensílios que fez virão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. 46. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. 47. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. 48. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. 49. Os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santo dos santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras, também de ouro. 50. Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para o incenso e os braseiros, de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior para o santo dos santos e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. 51. Assim, se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então, trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. 1 Reis 8. 1. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. 2. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que
vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor 4 e a levaram para cima, com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. 5. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reuniu a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, e, de tão numerosos, não se podiam contar. 6. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. 7. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e, do alto, cobriam a arca e os varais. 8. Os varais sobressaíam tanto, que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até ao dia de hoje. 9. Nada havia na arca senão as duas tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. 10. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. 11. De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali, para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 12. Então, disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. 13. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. 14. Voltou, então, o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. 15. E disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo. 16. Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. 17. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. 18. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. 19. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. 20. Assim, cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera ao Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. 21. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. 22. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. 23. E disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. 24. E cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. 25. Agora, pois,